bagunça completa há muito tempo, né? Todo arrepiado, Valu. Não, tá vivendo um grande momento o Caio Jorge. São 7 gols nos últimos 8 jogos, né, que ele participou. Então é um cara que está se favorecendo muito do preparo do time, realmente encaixando cada vez mais as ideias de jogo do Leonardo Jardim. A mim agrada muito essa ideia de não ter um atacante de área, né? Nada contra o atacante de área, gosto muito. Aliás, quem acompanha futebol na década de 90 sempre costumou-se a ver os natos camisas 9 ali, mas um atacante, né? A gente está vendo aí na tela, é gol dentro da área, é gol com arrancada em velocidade, é gol driblando o zagueiro, o goleiro, então está mostrando muito recurso nesse momento. Ele que quando chegou o ano passado ainda vinha de uma, a gente tem que lembrar, e ele já falou disso também depois do jogo contra o Sport, vinha de uma cirurgia importante, né, no joelho, e ele ressaltando tudo que o Cruzeiro tem feito, o seu departamento de saúde, para deixá-lo nas melhores condições físicas e está realmente vivendo um ótimo momento dentro da temporada, né? Já igualou o número de gols que fez no ano passado. E a gente tem que lembrar, o Caio Jorge ele fez 23 anos esse ano, né? Um jogador jovem e que parece ter muito a cabeça no lugar e está se destacando demais. Fazia tempo que o torcedor cruzeirense não via, né? Um cara com essa marca de realmente ser o cara fazedor de gols, né? E o torcedor tem aproveitado muito isso. Não, o grau de confiança, desculpa, Valor, mas o grau de confiança que ele tá é um absurdo, né? A gente vendo os lances aí, né? Fez esse apanhado aí de lances dele na atual temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro. Mas o modo que ele pega a bola, que ele parte para cima do zagueiro, no jogo contra o Flamengo, a bola que ele bate, a bola bate no travessão, ele tá com um nível de confiança e de concentração muito alto, tá autoconfiante, tá tendo uma confiança total no que ele pode fazer, no que ele sabe fazer e nos movimentos que ele faz também. É driblar para dentro, para fora, para direita, para esquerda, joga a bola na frente e busca a bola, toma a frente dos zagueiros. Então você está vivendo um momento mágico e que continue a ser ao longo da temporada. É uma fase iluminada, essa é aquela que a bola bate nele e entra. Isso vai causando... Mas então, o detalhe técnico, é que... Então, olha só, o detalhe... Ele tá bem demais. Eu entendo a frase do Breno. Tudo dá certo. Existe aquela do bate e entra. Bate e entra, ele não. Ele tá buscando bola, é isso que eu tô falando. Os movimentos que ele tem feito é de quem tá com a confiança em alta. Sim. Não é simplesmente que as coisas estão acontecendo pra ele, da bola bater e entrar. Não, mas eu falo que quando acontece, eu entendo o que você tá dizendo. Ele sabe fazer. Eu entendo o que você tá dizendo. A verdade. Que acontece muito disso, de ter principalmente um centroavante que tá vivendo aquele momento iluminado, e a bola encosta, a bola procura ele ou sobra pra ele. Ele não, ele tá buscando o jogo. Tem uma coisa que me chama a atenção no Caio Jorge. Bom, primeiro o Caio Jorge, desde muito cedo, ele já era uma promessa. Sim. Aí o Cruzeiro teve olhos para ele, trouxe, e aí nas mãos do Jardim, por isso faz a diferença um grande treinador, né? De tirar. Quando os jogadores começam, quando você começa a pensar atuações individuais, e o Cruzeiro tem mostrado em vários jogos atuações individuais de destaque, é porque coletivamente está muito ajustado. Uma coisa puxa a outra, né? Então, o que eu quero dizer? Cara, o Caio Jorge tem uma coisa que me chama muita atenção. Ele bate muito bem na bola. Se a bola é rasteira, com chute cruzado, ele chuta onde o goleiro não consegue chegar. Se tá na entrada da área, ele solta uma pancada, a bola bate no travessão, explode. Ou ele bate muito bem para definir, cara. Ele bate muito bem na bola. E outra coisa. Esse gol não é um gol fácil. Uma velocidade que ele dá. Olha carregar a bola perto do pé dele, olha. Ele samba para um lado, ele tira para o outro, ele bate com a perna direita, ele bate. E o zagueiro hesita, HG, não sabe o que ele vai fazer, porque ele tá bem. Nesse momento, olha isso, olha isso, olha isso. 1.900.000, gente. Isso paga mais 3 SAF. Não pode vender, não. Em 2025, não tem nenhum centroavante no futebol brasileiro jogando mais que ele. Tô com você. Atualmente não tem, não. Não tem nenhum centroavante jogando mais que ele. E aí pode falar quem for, o Pedro, o Verratti. Hoje, eles não jogam mais do Caio Jorge. O Calheri tá machucado, mas nenhum outro centroavante. Uma dor de cabeça pro Atlético no domingo. Ele tá nesse momento. Medo, né, irmão? Você tá com muito medo. Não é medo, não. É uma dor de cabeça. Tem uma preocupação a mais. Quando você vê, é um respeito, claro. Um jogador desse. E aí, você falou uma coisa que é muito importante. Ele é dor de cabeça. Ele chegou hoje? Quando o Caio Jorge chegou no Cruzeiro?
Julho do ano passado. Do ano passado, né? Mas a gente tá vendo agora a coisa acontecer agora, né? Não, a gente ouviu bem. Mas diferenciado de como ele tá é agora. Mas é porque o time não tava ajustado. Aí é que entra o treinador. Era um modo carreira só. Mesmo sozinho, eu acho que é o treinador. Ele foi extremamente importante pro Cruzeiro. Ele faz o gol na final, ele é faz artilheiro, o gol contra o Lanús. Artilheiro do Cruzeiro. Nas quartas, nas semis e na final. Mas a gente tá vendo agora a parte dele ele fez na Sul-Americana. E eu acho que o que o HG falou, eu acho que é isso aí, cara. É a confiança, mas o treinador encaixou e aí você vê, não é mais igual você falou, uma figura solitária. Não é. Você vê um conjunto. Isso. E isso é uma preocupação, cara, porque você pega um jogador desse num clássico, cara, claro que o Cuca vai chegar e vai falar, olha, tem que ter uma marcação especial em cima de fulano, de ciclano. Como eu tenho certeza que no Cruzeiro eles vão, independente do momento que o Hulk tiver, eles vão preocupar com o Hulk. Eu tava conversando com uma pessoa do Cruzeiro que me falou que a cabeça do moleque é muito boa. Ele ainda não fez essa sequência gol de cabeça, mas por pouco, né? Teve uma cabeçada dele, o cruzamento do Fagner, e que é outro que tá muito bem também, e ela acabou indo na trave, porque tem gol de arrancada em velocidade. Finalização direita, esse gol, o gol contra o Flamengo, até o Thiago, que é um cara, o Breno também, todo mundo aqui já bateu a sua bolinha, o gol em cima do Rossi, o Rossi espera esse chute cruzado, ele acaba batendo no canto que o Rossi tá seguro e acaba surpreendendo, né, de uma maneira muito forte. Então, tá com muita confiança e o mais importante, né, ainda foi capaz de dar uma assistência ali pro Matheus Pereira. Ele é um cara muito... Gol aí, esse gol é um absurdo, né? É de uma... A palavra que eu queria usar não é bem essa. Assim, Esse gol aí é pornográfico. assim... É 18 mais. Tá confiante e isso vai fazendo com que os marcadores se preocupem. O que eu faço? Eu dou o bote nesse cara. Esse gol aí não é um gol fácil. Você fala esse aí com o esporte? Ele bate, assim, é uma batida que só o suficiente para tirar o goleiro. A gente vê muito atacante chutando essa bola para cima, batendo às vezes em cima do goleiro. Não, é uma tacada de bilhar ali para uma semana de clássico. Aí o jogo do seu rival é um pouco mais cedo. Aí o Cruzeiro vai lá e atropela, escama o Sport. Nenhum outro clube tinha feito com o Sport que o Cruzeiro fez. Aí você vai para um jogo, aí vai lá, busca o placar, vira o jogo para cima do adversário, cede o empate no finalzinho, mas no final você vai lá e mete 3-2. Nós estamos falando de confiança. A confiança do Cruzeiro está gigante depois do que aconteceu. O Atlético vai jogar na casa do Cruzeiro. Você já parou para pensar a importância que foi essa vitória para cima do Fluminense? É importante a vitória, mas também é uma semana muito importante para o Atlético, porque se o Leonardo Jardim está numa situação confortável, de que ele vai poder poupar o time dele todo, porque não vale absolutamente nada o jogo do Cruzeiro, o do Atlético não, porque o Atlético está brigando ali, o Atlético não é o líder do seu grupo, está em jogo a classificação, está com um ponto a menos do que o líder, joga com o Caracas, que tem a mesma pontuação que o Atlético, ele precisa de 2 vitórias dentro de casa, então quer dizer, o Cuca já viu também, né, e não é novidade para ele, que quando ele poupa muitos jogadores, o time não entrega. O time passa dificuldades, como a gente viu em outros jogos. Então eu imagino como é que deve estar a cabeça do Cuca, porque ele tem que fazer um bom jogo, tem que montar um time competitivo para poder vencer o Caracas em casa sem a torcida, né, que poderia ser um fator, inclusive, para ajudar dentro da Arena MRV, lotada, mas não vai ter. E tem que montar um time para poder enfrentar o Cruzeiro, que está no momento melhor do ano, esse momento. Agora, só para deixar claro, o Atlético está nessa situação e o Cuca está passando por isso, porque ele, Atlético, se colocou nessa situação. Quando você conecta seu alarme Verisure, sua casa... Samuca, você tem alguma informação sobre o Alexandre Matos? Ele está suspenso ou somente se afastou do futebol do Cruzeiro? Teve isso aí, Samuca? Então, é porque ele não viajou nas 2 últimas participações aí fora de casa, né? A informação é que ele segue como o CEO do Cruzeiro. O que muda é que agora o Cruzeiro atribui ao Leonardo Jardim a responsabilidade do departamento de futebol, né? Então, é claro, né? O Pedro Lourenço é quem decide, é o dono, tem o filho dele abaixo, como um braço direito, né? Os olhos do Pedro ali, com o Pedro Júnior e o Alexandre Matos, né? Obviamente, a partir do momento em que o Leonardo Jardim ele tem total autonomia, você não centraliza mais o poder na figura do CEO, né? Isso é um fato. E o Leonardo Jardim é que vai participar de todas as movimentações aí, né? Claro, nomes podem ser apresentados, mas o que vai acontecer o que o Cruzeiro buscar
o Leonardo Jardim ele precisa dar o aval, e o que sair também, acho que uma questão óbvia nesse fato, mas é que o Leonardo Jardim ele vai estar por dentro de tudo que o departamento de futebol for fazer, né? Qualquer tipo de movimentação, o que vai custar, o que não vai custar, isso tudo o Leonardo Jardim participa a partir deste momento. Eu acho que o momento é o melhor, né, a ser feito, né? Eu não sei se eu falei isso ontem ou se eu só pensei, mas eu torço muito para acontecer aqui no Cruzeiro o que aconteceu com o Abel no Palmeiras. Autonomia total. Não acho que isso tem que acontecer sempre, né? Mas no caso do Cruzeiro, foi ali um movimento que não estava previsto, né? O Cruzeiro não planejou ter o Leonardo Jardim, né? Com a permanência do Diniz, talvez lá na frente a gente vai falar, nossa, ainda bem que o Diniz ficou, né? Naquela época lá. Porque se ele sai no final do ano, não ia ter Leonardo Jardim hoje na Topa. Ia ter quem? Renato. Certeza muito que provavelmente. Ou um outro. Então, como o Diniz ficou até aquele momento ali, pintou Leonardo Jardim. Mas e ele tem muito respaldo hoje, né? Confiança total do Pedro, do Pedrinho. E vamos torcer para que tudo dê certo, né? Ô Samuca, só um ponto sobre isso aí, eu acho muito válido, mas eu gostaria muito que o Cruzeiro, e aí talvez, quem sabe, até na figura do Pedro Júnior, eles meio que colassem ali no Leonardo Jardim, porque a gente sabe que dificilmente ele vai ser um Alex Ferguson aqui no Cruzeiro, né? Que vai ficar 20 anos. Eu acho que seria muito interessante o Cruzeiro entender todos esses processos e tentar institucionalizar isso, né? Ter ali muito bem definido o que quer fazer e extrair ao máximo dessa experiência que é um treinador do Leonardo Jardim, porque eu fico com muito medo dessa personalização no Leonardo Jardim, não por ele, mas por um momento quando ele sair, o Cruzeiro ter que fazer tudo de novo. Então eu torço muito para que quem esteja ali próximo esteja absorvendo e tentando desenvolver ali uma metodologia pro Cruzeiro, para ficar aqui quando o Leonardo Jardim sair, até porque o próprio Ferguson, quando ele sai do Manchester United, a gente vê hoje que o time é uma bagunça completa há muito tempo, né?